Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista TV Foto Bruna, Projeto Cidade Viva. Mais uma vez como entrevistado, como todas as semanas nós temos um entrevistado diferente, como eu já disse, como eu falo sempre. Cada semana nós temos um entrevistado que faz parte da cidade, que fez diferença na cidade de Álvares Machado. E você às vezes vê essa pessoa passando na rua, você não sabe quem ela é e você não sabe a importância que ela tem para a sua cidade, para a nossa cidade, que é a cidade de Álvares Machado. E hoje, não mais importante ou menos importante, mas uma pessoa especial para a cidade de Álvares Machado, é o nosso querido amigo Milton Pereira Rodrigues, que estará conosco na nossa entrevista hoje. O Miltinho. Milton Pereira Rodrigues, o Miltinho, Pastor Milton. Que maravilha, conhecido de várias maneiras, né? Tudo bem, Miltinho? Boa noite, muito obrigado por você estar conosco, por você ter aceito o nosso convite para fazer essa entrevista de hoje. Graças a Paz, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? E falar da nossa cidade, né? Que nós amamos muito. Isso, falar da nossa cidade, falar de você também, que é o nosso entrevistado do dia. Verdade. Vamos lá, Miltinho, vamos começar lá atrás. Você nasceu aqui em Álvares Machado mesmo? Conta pra nós, você nasceu aonde? Eu nasci aqui em Álvares Machado, né? Muitas pessoas talvez não conhecem. Um lugar chamado Bartolo. Ah. Na rua Marcílio Dias. Marcílio Dias. Na Marcílio Dias. Em 1952. Então, você nasceu aqui, seu Bartolo ali, vizinho da Adega, do pessoal da mãe, do pessoal ali. A voz da Adega. A voz, né? Isso, a voz da Adega, exatamente. 1952. E uma coisa interessante, se me permite. Não, pode falar. A minha mãe tinha 52 anos. Olha. Quando eu nasci. Tinha 52 anos? 52 anos. Nasci em casa, nasci com uma doença chamada mal de Simioto. O que é isso, mal de Simioto? Conhecida como doença do macaco. Porque nascia com a pele grudada, né? Pele grudada. E era difícil de uma pessoa escapar com essa enfermidade. Poxa vida. E na época minha mãe ficou muito ruim, né? 52 anos, hoje, mulher com 30 anos já tem a gravidez de risco. Né? Imagina naquela época. 1952. E aí eu tenho ainda, né, louvado seja Deus, minha irmã, a mãe de Geraldão, jogou no Corinthians. Olha só. Ela havia tido um filho, né? Aqui a cidade conhecia ele como Furisco, né? Mas é o José Rafael. Há 6 meses, então ela começou a me amamentar. Ela que me amamentou. Então eu tenho hoje ela como irmã-mãe. E segundo ela, eu era tão feio, né? Talvez é por isso que eu sou bonito hoje. Boa. Que ela dava de mamar para mim e virava o rosto de medo de mim. Né? Era muito pequenininho e realmente parecia, segundo ela, um macaco mesmo. Você era pequenininho e por causa e com a pele grudada, né? Tanto do rosto, no corpo inteiro. E eu sobrevivi. E como é que foi assim? Vamos ver. Aí vamos passando o tempo e essa doença prevaleceu por quanto tempo? Você chegou a passar quando você criança com isso? Como é que foi, Milton? Conta um pouco pra gente. Pois então, eu tive agora, no início desse mês, estive em São Paulo, lá com a minha irmã mãe, né, Dona Benízia, mais conhecida como Dona Nem, e fiz justamente essa pergunta para ela. Até então nunca tinha feito essa pergunta para ela. Ela disse que eu fiquei em torno quase que dois anos, né? Mais ou menos com essa doença. E aí, segundo ela, eu peguei corpo e foi desenvolvendo.
Mas sempre fui muito franzininho mesmo. Mas aí a pele foi desenvolvendo por si só? Ou teve algum tratamento? Ou só oração? Como é que foi? Não. Aí no tempo, eu acredito na época, né? Minha mãe muito católica, minha mãe era também benzedeira. Eu acredito que ela fez com de tudo, né? Dela. Exatamente. Ela fez de tudo para que a gente sobrevivesse. E como de fato a gente sobreviveu. Na época a gente tinha muita dificuldade também, né? Mesmo questão de alimentos, essas coisas. Apesar que o alimento naquela época era bem mais saudável do que eu digo. Verdade. Né? Mais puro, né? E a gente muito pobre, mas a gente foi... Segundo a minha irmã, ficou mais ou menos uns 2 anos por aí eu melhorei. E voltou ao normal? Voltei ao normal. Segundo ela, sim. Isso aí é obra de Deus. Mas não tenha dúvida disso. Me parece que até hoje ainda acontece esse fato de criança ainda nascer com este mal, chamado mal de semioto. Mal de semioto. Antigamente é conhecido como mal do macaco. Mal do macaco. Porque parecia um macaco, é isso mesmo? Sim. Né? E eu, em particular... E você sendo moreno também, né? Às vezes, né? Mas diz que eu nunca vi uma criança assim, também nem gostaria de ver, porque é muito triste, né? Mas às vezes eu me pergunto, hoje eu sou pastor, eu digo que eu sou pastor pela misericórdia de Deus, até mesmo por causa da minha voz, né? Eu costumo dizer que ninguém iria me contratar para mim vender pamonha de Piracicaba. Mas Deus me chamou para me ser pastor. Então, aí tem hora que eu fico pensando assim, às vezes eu vou pregar fora, como eu fui agora pregar em Bauru, na Igreja Central Metodista de Bauru, e antes de eu começar a pregar eu tenho que brincar com o pessoal, porque eles, né, vê um baitão, né, fala assim, e de repente eu entro com essa voz. Tá imaginando aquele vozeirão, né? Exatamente, então eu tenho que brincar com eles tal, e quebrar o gelo? Quebrar o gelo, aí a gente entra com a palavra e eles falam, opa, aí... Então eu penso que, às vezes eu fico pensando, puxa vida, como que Deus, apesar de mim, a minha voz, minha deficiência, aí eu começo a entender o porquê que Deus me salvou lá no início. Tinha um propósito, né, pastor? Exatamente. Ele tinha um propósito. Exatamente. Deus sabe tudo que a gente... Bom, o senhor sabe melhor que eu. Deus sabe tudo que faz, né? E aí, como é que foi? Aí o senhor passou, enfim, aí como é que foi começou a brincar? O que brincava na época? As birocas, as coisas, como é que era? Na época, a nossa brincadeira era biroca, peão, barra, cachuleta. Barra? Barra, de um poste no outro. Tipo assim, vamos dizer que tinha 10 meninos, dividia 5 por cada lado, né? Era dois capitães. Eu chamava salvo, eu chamava salvo na minha época. Não, nossa era barra. Escolhia, ficava 5 lá e 5 cá. Isso. Então saía, você tinha que driblar e bater lá. Isso. Era uma brincadeira, naquele tempo era muito saudável, né? A cachuleta, né? Brincar com o pé só, atravessando a rua. Esconde-esconde. Sim, Era coisa muito saudável que... Passava o dia que a gente não via. Exatamente. Fora as fugidas pros riozinhos, pros córregos. É verdade. Que a gente dava. E quantos irmãos o senhor tinha? A minha mãe teve 17 filhos, mas muitos, o Senhor chamou, né? Eu conheci 9. Hoje nós somos em 6 irmãos. 3 irmãos e 3 irmãos hoje. Tá, então ela teve 17, mas dos 17 durante o parto, na época, perdeu, é isso ou não? Não, não teve, ela perdeu às vezes criança com 5, 6 anos. Verdade. Minha mãe casou com 13 anos, né? Puxa, mineira, casou com 13 anos. E hoje são em quantos irmãos vivos? Hoje vivos nós somos em 6. 3 irmãs e 3 irmãos. O senhor é o caçula? Eu sou caçula. E aí o senhor estudou aonde aqui? Eu estudei no grupo escolar, né? Que tem até hoje ali. Era muito bom. Tínhamos umas professoras boas, tínhamos a Dona Assunta. Dona Assunta. A Dona Assunta, né? Que é mãe do Anjo aí da farmácia. Pensa numa professora boa, mas tinha uma mão gorda.
naquele tempo os professores realmente educavam a gente. E não tinha... podia, né? Não tinha objeção. Exatamente, mas aquilo era muito bom, porque a gente vê hoje, né? Minha filha é professora hoje. Deve sofrer, hein? Nossa, é terrível. Então, mas elas quando elas... Tinha a dona Assunta, tinha a dona Nega, morava ali em frente à prefeitura hoje, do lado esquerdo ali, do São João Alves. Lá tinha um monte de professora boa, gente boa. A mulher do Maluli, que morreu há pouco tempo, do Dinho Maluli. Então eu estudei ali, na escola, muito bom. E aí a vida de jovem, como que era a vida de jovem na época aqui, em Machado? O que você lembra que era bom, que era gostoso, que marcou para você? Bom, eu quero deixar acrescentado aqui, eu comecei a trabalhar com 7 anos. Ah, boa. Começou a trabalhar cedo. Na lavoura. A gente vinha, estudava, saía da escola e ia para a roça. Saía da escola e ia para a roça. A roça onde? Nós trabalhamos no Sasaki, Francisco Yukio Watanabe, Karazawa, tudo aqui pro lado do Limoeiro. Aqui, né? Trabalhamos para muitas pessoas ali. E aí a gente foi se formando, fomos crescendo, eu sempre magrelinho, jogando futebol, bons companheiros. Naquele tempo não tinha maldade. Hoje eu sinto muitas saudades, porque naquele tempo não tinha malícia, não tinha maldade, era coisa realmente do coração. Havia um respeito muito grande. Respeito muito grande, né? Exatamente. E eu sou do tempo do fute. Já te falaram para você é do fute, já? Não? Vamos falar. O jardim. Em frente ao jardim. Em frente ao jardim ali, os homens ficavam nas calçadas e as mulheres. E naquela época as mulheres elas andavam abraçadas, não tinha maldade nenhuma. Hoje você vê aí, às vezes, hoje você vê uma mãe com uma filha, as pessoas já olham com uma má intenção, né? Naquele tempo não tinha nada disso. E ali as pessoas iam passeando, e você entregava um correio elegante para a pessoa, olha, fulano de tal quer falar com você. Era muito bom, era muito gostoso, muito saudável. Minha juventude foi sem malícia nenhuma. Eu costumo dizer hoje, até mesmo na igreja, que hoje tem criança que tem 5, 6, 7, 8 anos, que sabe e faz coisas que eu com 22 anos, quando eu casei, não sabia e não fazia. Ah, mas disso você não tem dúvida. Disso você está coberto de razão. Você não tem dúvida, às vezes até antes de 7 anos. Mas falando no fute, aconteceu um fato um dia interessante. Eu tinha um rapaz, ele já faleceu, ele tinha o apelido de Madrugada. Madrugada. O nome dele era Alceu, jogava muito futebol. Você via ele, você era ver o Pelé, a fisionomia. Sim. E ele jogava muito futebol, só que se ele colocasse chuteira, ele não... Mas ele jogava muito futebol. E ele, infelizmente, ele teve esse mau hábito aí de roubar, né? Mas ele saiu da prisão e o único serviço que tinha aqui, era muito bom, a gente gostava, era a lavoura. E ele foi trabalhar com a gente na lavoura, a gente era amigo, ele morava de frente da minha casa. Ele bem mais velho do que eu, lógico. E trabalhamos 2 semanas ali no Sasaki, aí no dia do fute, ele estava junto comigo lá no fute. Rapaz, chegou um policial, um amigo meu, fiquei sabendo que ele faleceu, o Castor. Fiquei sabendo que o Castor faleceu, mas eu tive o privilégio de estudar com o Castor, então eu sempre tive uma boa amizade aqui em Álvares Machado. Eu conheci com o meu tio do Bradesco. Mas na época, o Castor chegou perto de mim e do Alceu, né, que era tipo de madrugada. Rapaz, mas acabou com o Alceu. Você some daqui, mas acabou com o Alceu. E eu olhei para ele, eu fiquei dentro de mim, fiquei revoltado com aquilo. Porque a gente trabalhava junto, também não tinha noção do perigo, né? Aí o Alceu realmente se mandou, aí o Castor falou, meu tio, você sabe quem que é? O cara é ladrão, má companhia. Ele rouba aí. Aí eles vão falar com quem que ele estava ontem à noite. Você. Mas eu fiquei revoltado.
E você acredita que justamente naquela noite ele entrou na loja do Sr. Alfredinho, pai do falecido Vartan. Era loja de calçado? Não, ele vendia um monte de coisa. Lembra aquelas malas que tinha antigamente de papelão? Sim. Ele entrou por cima, roubou na loja e foi pego. Naquela noite. Mas, louvado seja Deus, não sobrou nada para mim. Mas foi um caso que me marcou muito, que eu lembro muito até hoje, porque eu penso assim, a gente, tá certo, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. Mas a gente, se você não dá oportunidade para essas pessoas também, eles nunca vão regenerar. Mas eu nem pensei nisso. Hoje a gente cuida, né? Os filhos, né? Com quem você está. Mas foi um fato que até hoje me marcou isso. Mas eu tinha um bom relacionamento com todos os policiais, principalmente com o Castor, a gente estudou junto. Mas isso marcou muito a minha vida no tempo do fute ainda. E marca mesmo. Ô Milton, e aí você trabalhava na roça e como que você veio para trabalhar para a cidade? Como que chegou lá, nesse ponto? Não, meu primeiro trabalho na cidade registrado foi no Matsuda, saqueiro. Quantos anos? Eu confesso para você que eu não aguentei a barra, não. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 17 anos, por aí. Eu peguei alguns serviços que eu não aguentei. Eu fui servente de pedreiro quando construiu o asilo. Olha só. A gente tinha que subir a escada com aquela lata de 20 litros na mão, de concreto. Subia, entregava lá em cima para o pedreiro, depois descia. E depois era feito na mão a massa. Rapaz, parecia que a minha mão ficava lá. Eu confesso para você que eu fiquei uma semana e não voltei mais, eu não aguentei. Aí vim trabalhar. Mas você ficou uma semana ainda, rapaz. Rapaz, mas olha, aquilo marcava, doía, e você mexeu o concreto. E eu sempre fui franzininho assim. Daí eu vim pro Iocana, Beto Saqueiro Iocana. Eu nunca vi um povo difícil que nem o saqueiro. Porque o saqueiro, naquela época, hoje não tem mais, não tem tanto serviço assim. Eles queriam era fazer a pessoa, tipo assim, frangar, não aguentar. Então eles jogavam o saco de amendoim rodando. Eles chegavam, né, caminhões, mas caminhões carregados. Então a pessoa que soltava o saco lá em cima, ele soltava ele rodando. Era um perigo, rapaz. Era um perigo até de destroncar o pescoço. Para ver você cair. E quando você pegava, saía com os caras correndo atrás de você para fazer você. Era uma luta. Então eu trabalhei também na Iocana, acho que uma semana também, não aguentei. Saí fora. Eu também não aguentava um dia, mas você aguentou uma semana. Eu não aguentei. Mas aí depois um outro irmão, até que ele faleceu recentemente, eu não tenho assim vergonha de dizer. Eu acho que eu chorei mais na morte dele do que na morte dos meus pais. Porque muito amigo. Sabe, a Bíblia diz que quando você encontra um amigo, o amigo às vezes é mais do que um irmão. José Monteiro, com o nome de Zezé, ele vem trabalhar aqui no Matsuda. Aí eu falei, mas eu não aguentei, não vem. E chegava lá, ele cobertava a gente, entendeu? Então eu fiquei, acho que, um ano trabalhando de saqueiro no Matsuda e quis retomar os meus estudos, e então eu tinha que sair mais cedo. E aí os saqueiros começou a reclamar, foi lá e reclamou com o Matsuda. Você estava com privilégio, né? Exatamente. Aí foi onde que eu saí e passou um bom tempo. Eu entrei, trabalhei um mês na Brasimac. Ele era um pouquinho para lá, onde é a lotérica hoje. A Brasimac. O gerente era o João, só o Joãozinho, né? Trabalhei um mês, fui pro Sosmar. Pensa num homem bom. Eu conheci o Sosmar, tive esse grande privilégio. Pois então. Você trabalhou quanto tempo, Sosmar? Quando eu comecei a trabalhar ali, a pessoa falava assim, você não vai ficar 3 meses lá, trabalhando lá.
Eles falavam que eles eram muito exigentes. Eu fiquei 5 anos. Puxa. E eu saí de lá, interessante, rapaz. Eu até hoje eu chamo a dona Idalina de tia Idalina. Chamava ele de tio Osmar. Até quando ele faleceu, eu não estava aqui, eu senti muito. Sou muito boa. Pensa numa família boa, os Cavaleres. Maravilhosos. Tanto é que quando eu entrei no Bradesco, eu entrei de contínuo. Mas você saiu do seu Osmar para ir para o Bradesco, não? Não. É verdade. Um dia eu estava no Sosmar, chegou um senhor, eu não lembro mais o nome dele, mas ele era um radialista. Ele era radialista. Chegou olhando lá os móveis, aí eu encostei nele e ele falou para mim assim, escuta, eu preciso falar com você em particular, que hora que você sai? Eu falei assim, saio, depende, às vezes a gente entrega gás, às vezes tem gás para entregar às 6 horas, 6h30, depende. Não, mas eu preciso falar com você. Aí ele veio, eu não lembro o nome dele, mas ele era um radialista e inclusive era famoso em Presidente Prudente. Aí ele me falou de uma firma, e abriu uma firma chamada Diprobasa. A Diprobasa era aqui onde é a padaria hoje, aqui. O que acontece? Havia 2 sócios. Um era gerente da SICA, um dos diretores da SICA, e o outro era gerente do Banco Bamirindos, Presidente Prudente. Certo. Aí os dois fizeram a sociedade, abriu essa loja de Probrasa, vendia insumos, adubos, essas coisas. O que acontecia? As pessoas, é tempo do tomate, ia na SICA. Eu não lembro E chegava lá o sócio lá, tudo bem, tal, só que você vai comprar, você vai financiar lá no banco, fulano de tal, mandava para lá. De lá ele falava, não, eu vou financiar para você, só que você vai comprar lá de Probrasa e Machado. E aí descobriram o esquema, né? Nem eu sabia que havia, depois de muito tempo que eu fui entender. Aí descobriram o esquema e eles tiveram que fechar. Então aí eu saí também da Probrasa, daí que eu fui para o Bradesco. Aí o Bradesco abriu, era 3 vagas, 2 para escriturário e uma para contínuo. O contínuo era para limpar o banco, encerrar o banco, entregar os avisos, naquele tempo o correio ainda não entregava. Cheque sem fundo, essas coisas, né? E aí eu fiquei em 3º lugar. Na verdade eu entrei por causa do futebol. Eu entrei, naquele tempo os bancos, eles gostavam, todo banco tinha um bom time de futebol. Então. E a minha família era boleira, né? E a gente jogava e eu entrei no banco como contínuo. Mas louvado seja Deus, a gente sempre foi muito trabalhador, meus pais sempre ensinou isso a gente, então eu saía correndo, entregava os avisos, as coisas e voltava para me aprender no caixa, aprender as coisas lá dentro. Depois o pessoal ia embora e eu ficava lá encerando o banco, arrumando o banco. Fazendo o seu trabalho. Fazendo o meu trabalho ali. Mas o certo é que estava comentando, naquela época, e com isso eu fui subindo, porque depois aconteceu alguns incidentes, teve pessoas que morreram, pessoas que foram dispensadas, né, do banco, e de repente eles precisavam de um caixa. O caixa era superior ao escriturário. E aí eu já sabia fazer a contabilidade. Havia aprendido a fazer a contabilidade. Mexer com o caixa, ficava ali, então eu já fui promovido direto para o caixa. Olha só, passou do escriturário, foi para frente. E foi uma bênção, porque eu casei em 74, casei em dezembro de 74, casei desempregado. A minha mulher, hoje eu falo para ela assim, ó, eu acho que você namorou, quando viu a coisa preta, você casou com qualquer um mesmo. Ela fica brava que eu brinco com ela. Porque não tinha razão nenhuma dela. Eu não tinha emprego, era desempregado, não tinha moradia, não tinha móveis. Casamos em 74. Então quando apareceu esse trabalho que eu peguei, também estava treinando no Corinthians. Você estava jogando no Corinthians? Você treinava lá? Estava fazendo um teste. Eu, Germano, né?
Você jogava do quê? Zagueiro. Zagueiro? Dava muito sarrafada? Não, eita, Classe? Só na classe? Mesmo? Os caras olhavam assim e falavam assim, ixi, aquele magrelinho lá, que lá vai ser fácil, né? E aí um dia o senhor Joaquim, gerente do banco na época, falou pra mim assim, eu tinha que sair 3 horas pra treinar. Ele falou, futebol ou banco? Aí eu falei, bom, não posso, vou ter que ficar no banco. Aí fiquei no banco, mas eu fiquei 16 anos no banco. 16 anos, Miltinho? Naquela época, eu estava comentando com eles aqui, um funcionário, para ser muito bom, para ficar numa cidade, era muito 4 anos. O cara, para ser bom, ficava 4 anos. Eu fiquei 16 anos. Eu não cheguei na gerência pelo fato de não ter saído. Mas o gerente saía de férias, eu ficava na gerência. Mas foi um tempo muito bom. Nós chegamos, você vê, hoje eu entro ali dentro, eu fico pensando, nós chegamos lá em 42 funcionários. Puxa. Rapaz, formava fila. Na época que a gente fazia financiamento rural, fazia fila, chegava quase até lá no posto, fila de pessoas. E o Bradesco no mesmo local? O Bradesco no mesmo local. No mesmo local. Então hoje a gente entra lá, 4, 5 funcionários. Tudo máquina? Tudo máquina, uma demora. Eu penso que falta o calor humano, né? E como falta? Então no tempo a gente... Nossa, foi muito bom. Eu devo muito ao Bradesco, mas eu devo muito à colônia japonesa. Eu devo a todo mundo, né? A gente ficou conhecido. Tanto é que eu estava dizendo que Machado teve 3 Miltinho. Miltinho da Secretaria, Miltinho da Kaiowá e Miltinho do Bradesco. Hoje ninguém conhece eu mais como Miltinho do Bradesco. E poucos também me conhecem como pastor. Porque eu saí para fora. Mas, Miltinho, antes da gente ir lá para frente... você falou que ficou 16 anos no Bradesco e você falou que deve muito à colônia japonesa. Por quê? Porque a colônia japonesa, eu tinha muita afinidade com eles. Certo. Eles faziam excursões, basta, para todo lugar que eles iam, estavam juntos. E eu sempre trabalhei com japonês, eu aprendi muito o idioma. Hoje eu já perdi tudo, porque você não coloca mais em prática, né? Eu conversava muito o idioma japonês com eles lá, Nihongo que fala, né? E eles tinham muita confiança em mim. A gente foi muito sério, né? Então, toda vez que o banco queria me transferir, eles falavam, olha, se tirar Miltinho, a gente vai para Ginkgo, América do Sul. Então, rapaz, eu tinha uma amizade, eu tenho uma amizade, eu tenho uma admiração muito grande por eles, por todo mundo, os pessoal também, né? A gente teve muitos italianos, todas as pessoas, a gente nunca desfiz de ninguém. Eu atendia, o dia que eu atendia um rico, eu atendia um pobre, lógico, da mesma forma. Mas eu tive esse relacionamento aí muito, muito gostoso com a colônia japonesa. De muito respeito, de muito amor. Até hoje a gente ainda tem aquela amizade muito grande com eles. Então eu devo muito a eles mesmo, né? Mas eu quero voltar lá no Sosmar. Quando eu entrei no banco... Pode falar. Quando eu entrei no banco, o banco exigiu uma carta. Seria hoje, assim, vamos dizer, de 100 mil reais. Uma carta de fiança. Mas ela era uma carta do Sosmar, mas era uma carta aberta, sem valor. E o Sosmar me deu a carta aberta, assinada, sem valor. Eu só fui pegar essa carta, acho que uns 4, 5 anos depois que o banco me dispensou. Aí eu pude chegar e com alegria entregar a carta. Então são pessoas que marcou a vida da gente, né? A colônia japonesa, o Sosmar, com esse ato dele, também 5 anos lá, maravilha. Deixa eu falar um negócio pra você. Houve algum episódio no banco que te marcou? Na época existia algum tipo de assalto, alguma coisa desse tipo? Teve esse tipo de coisa assim, né? Pois então, nós tivemos primeira vez que tivemos um assalto lá, eu lembro que eu estava
no último caixa, a minha máquina era 58F. As máquinas tinham a máquina, né? Cada um cuidava. E nós tínhamos 2 guardas, o Dito, Benedito Roque de Carvalho, conhecido como Dito, né? Morreu recentemente, tocava muito violão. E tinha o Miro, Valdomiro, a gente chamava de Miro, né? E o Dito estava lá no fundo, um ficava no fundo, outro lá na frente. E eu estava ali, de repente eu olho o Dito lutando com a pessoa lá. Poxa vida. Lutando com a pessoa. E aí ele tinha vindo, naquele tempo eu já tinha tido a minha experiência com Cristo, né? E eu chamava ele de irmão, e eu pus a mão no balcão, falei, espera aí, irmão Dito. Quando eu pus a mão no balcão para me pular, para me ajudar ele, o cara conseguiu tomar a arma dele e apontou para mim. Rapaz, que foi um milagre na minha vida, porque o cara falou assim, pula para você ver. Aí quando eu percebi, eu olhei na gerência, já tinha um outro lá. Naquele tempo, o prefeito, eles gostavam muito de ficar na gerência lá, e o gerente não estava, o falecido Arthur Buig estava sentado na cadeira do gerente. E ele chegou achando que o Arthur Buig era o gerente do banco. Então o primeiro que ele dominou foi ele lá. Dominou o seu Arthur? Dominou o seu Arthur, com um revólver na cabeça. Aí o outro já pulou no caixa, e aí eu comecei a acalmar o pessoal, os funcionários. Falei, olha, ninguém mexe nada, ninguém reage. Deixa. Estava em mais. Né? Tinha um lá, esse que ficou lá com o Dito, e o outro que pulou para limpar o caixa. E eu disse, então ninguém, fica tranquilo, o dinheiro não é nosso, é do banco, o seguro vai pagar. Então nós tínhamos um funcionário muito conhecido, muito amigo também, era o Chiguê. O Chiguê. E o Chiguê era muito brigador, né? E eu cheguei, calma, vamos todo mundo acalmar. Mas foi questão de minutos também. E eles fugiram numa Brasília. Um fato que eu achei interessante, que o nosso guarda, o Dito, quando eles montaram a Brasília, ele saiu correndo atrás da Brasília. Atrás da Brasília. E até hoje não conseguiram pegar. Não acharam. Mas foi uma experiência... Puxa vida, então o Machado deve ter virado uma turbulência naquela época. E o cofre, é que não deu tempo, né? Foi um negócio rápido, eles queriam mesmo coisas. O cofre, ele fica debaixo... Na verdade, ele fica debaixo da avenida aqui, no banco lá embaixo. Mas eles não chegaram... Aí você chegando assim. A gente iria enfrentar problema, porque uma chave ficava com o gerente não estava. Mas isso foi nos anos 80. Puxa. Acho que foi nos anos 80. Uma coisa bem recente, então, entre aspas, né? Rapaz. Mas esse foi um dos fatos que mais marcou, assim, a gente ali no banco, né? Foi um fato... A gente jamais esperava isso. Eu nunca nem... Olha, você sabe... Em Álvares Machado, nos 80. Sabe o que eu fazia naquela época? Eu saía, por exemplo, eu ia lá no bar do pai do Gilmar. Eu saía no comércio, pegando toda segunda-feira. Pegava o depósito, chegava lá, somava os cheques, tal, colocava na bolsinha, vinha pegando todos os cheques, passava no posto de gasolina, todos os depósitos. Para facilitar o nosso serviço lá. Que eram pessoas que vinham aquele peteco de... Quer dizer, você saiu com um monte de dinheiro no bolso. Um monte de dinheiro no bolso, monte de cheque no bolso. E na época se movimentava muito cheque, Sim. Porque era muita gente. E aí, uma pessoa dessa no balcão, ele ia demorar muito tempo até que o caixa... Então a gente fazia um serviço por trás. Então a gente passava recolhendo. E aí era uma disputa dos bancos, né? Tinha o América do Sul... Nós, tinha a Caixa Federal também aqui. Tinha a Caixa Federal na época. A Federal. E o Brasil. E na época a gente era muito disputado, né? Porque a gente tinha uma amizade muito boa, né? Eu nunca tive muito estudo, não. Nunca tive, mas a gente sempre tinha uma amizade muito gostosa. Você está falando que você vinha lá do seu Severo para cá, subindo e tal.
Lembra um pouco de alguns comércios que não existem mais hoje, de alguns comerciantes que fez história para Machado, você consegue lembrar? Pois Às então. vezes pessoas que não existem mais, que Deus já levou. 99% não existe mais. Eu lembro do falecido não, o Adílio é vivo até hoje. Aqui que tinha a sapataria. Ele tinha uma sapataria onde? Né? A sapataria é onde hoje aqui é a veterinária ali. Ah, descendo a... Não, aqui aqui mesmo, onde aqui, morava o falecido Hugo ali. Sim, perto da Trindade. Ali. O Adílio. Aí tinha o Paulo Xixiro. Tinha loja do quê? Sorveteria. Sorveteria. Era um dos melhores sorvetes. Era o que fazia o sorvete na hora, lá que o pessoal... Rapaz, pensa num sorvete. Diz que fazia na hora que o sorvete era o sorvete, né? Pensa num sorvete bom. Aqui, na verdade, de frente, onde hoje é loja de um sobrinho meu, do Almir. Sim, o Almir, seu sobrinho. Então, quando nós estávamos falando do sorvete, na verdade tinha o sorvete palito. Era o melhor palito de Álvares Machado do Itô. Eu lembro como se fosse hoje, eles faziam um palito redondinho, era uma delícia. Mas em se falando de massa, era o do Xixiro. Aqui, né, do 9 de julho, bairro 9 de julho. Era o nosso lugar de parada. E eu lembro que na época, do lado, nós tínhamos o grupo de cantores Paulo VI, coral da igreja católica, alugou um salão do lado, e ali a gente tinha uma mesa de sinuca, tinha também ping-pong, e nós estávamos do lado da sorveteria, né? Puxa vida, era uma delícia. E você fez parte do coral, então, na época? Pois então. Que sua família era uma família católica, né? Sim, a gente sempre fomos católicos, e inclusive quando eu casei, a minha esposa, eu cantava no grupo de cantores Paulo VI, ela me fez uma proposta para mim. A gente enfrentou um problema de família, por algumas razões óbvias, não queria o nosso casamento. E nós casamos numa quarta-feira, eu e ela, não aprontamos nada, mesmo casamos. Mas vocês casaram na igreja? Não, casamos só no civil. Aqui com era o Zé Canducci, né, o ministro de paz aí. Mas ela disse para mim assim, ela falou, olha, eu estou deixando minha família tudo por você. Deixando toda minha família por você. Agora, se você está pensando em tirar eu depois da minha igreja, a gente acaba aqui. Porque ela era... Ela era evangélica da igreja metodista. Aí eu disse assim, falei, não, fica tranquila, você segue a sua igreja e eu vou seguir a minha. Eu falei, só tem um porém. Eu acho interessante esse porém, porque eu confesso para você que eu não conhecia nada da Bíblia, nunca tinha pegado uma Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Mas a Bíblia recomenda muito isso. Eu falei, só tem um porém. Quando meus pais ficarem velhos, eles vão morar comigo. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. E como de fato isso aconteceu. Ela cuidou dos meus pais, e meus pais morreram na nossa companhia. Então, mas a gente cantava no coral, e pro coral também era uma boa, porque voz feminina era só a minha. Mas era um tempo gostoso demais, muito bom, sabe? A minha voz Então, eu era muito útil no coral. E quando a gente fazia quermesse, as quermesses, eu sempre fui muito trabalhador, eu vendia muito, né? E lembro de um caso importante, rapaz. Lembro de um grande amigo que Deus já levou, foi o Branco, né? Antônio Joaquim Alexandre. Então tinha uma lousa lá escrita o que tinha na quermesse. E aí tinha lá, escrito lá, e eu olhei lá, e eu falei, escuta, mas Purvuca, o que é Purvuca? E na verdade era Pururuca. E o Branco, o único que até hoje guardava isso, né, sempre me encontrava, ô Purvuca, era o falecido Branco. Mas o coral era, eu fiquei depois ainda 7 anos, né, cantando no coral. A gente fez muita amizade, o Garril, pessoa especial,
muito especial, né? Tinha o Nélio. Só um minutinho, falando em Garril, gente, a filha do Garril, a Giovana, vai estar conosco. Ela vai contar a história do Garril aqui para nós. Aguarde. Continua, meu querido. Aí eu tinha muitas amizades, tinha muita amizade, era amigo de pescaria, um pastor alemão. Como chamava aquele pastor? Ele faleceu. Tinha pescar junto. Eu tinha muita amizade e tem ainda hoje dentro da Igreja Católica, né? Sim. Foi um período muito bom, um período de crescimento. E eu lembro que minha mãe era tão... quando eu era pequenininho, ela fez promessa, lógico, né? Então ela me vestia eu de vestidinho. De anjo, né? Hoje eu ainda brigo com a minha família, eu falo, olha, eu só falo fino. Ela colocava, anjo, não, mas colocava vestido. Era, não sei, colocava vestido, né? E a gente fazia, eu lembro, nossa, a gente fazia tantas coisas, tempo de seca, que nem nós passamos. Eu lembro que a gente saía fazendo novena, cada um com 1 litro d'água, todo mundo com 1 litro d'água. Né? Eu lembro que aqui na estrada ainda aqui, havia falecido uma pessoa ali, não sei se foi assassinada, se foi acidente, mas tinha uma cruz ali. E ali antes de entrar para o Mato Sul dali. Aí a gente ia e jogava, mas era uma novena, o objetivo era pedir que Deus mandasse chuva. Então são coisas que marcou muito. Meu pai era um dos únicos, pelo menos que eu conheci, ele rezava terço cantado. Eu já vi. O pai rezava terço cantado. Então, mas hoje a gente tem, depois certamente vai chegar lá, eu tive as minhas experiências, né? Mas eu continuo admirando, eu acho que a igreja tem uma função muito importante. Com certeza. Na nossa vida. A gente deu uma rodada, Miltinho, porque você deu eu não sabia que você tinha cantado no coral, e como você deu essa deixa, eu não quis deixar de perguntar isso, porque senão a gente perdia essa pergunta. Mas voltando lá onde a gente estava falando do comércio, aí você falou das duas sorveterias, que uma era a da massa, a outra era do palito, né? Então, quer dizer, se dividiam, tinha duas excelentes sorveterias, duas concorrências diferentes e gostosas, que as pessoas curtiam muito. E o que mais que você lembra da época? Ali tinha a selaria do Carducci, né? Do Carducci. Depois, aqui no Tatebe, eu não lembro muito bem quem era o Tatebe. Mas aí descendo aqui tinha que tinha um Landau ali. Um Landau? Takashima. Takashima. O Takashima tinha... Pensa, era um avião. Landau grandão? Rapaz, verde, lembro como se fosse hoje, moço. E ele era pequenininho, né? Aí do outro lado tinha a farmácia do Zé Iguchi, foi um grande farmacêutico também. Para baixo tinha a casa do Eduardo Queiroz, mas que ele mexia também com questão de selaria, alguma coisa assim. Eduardo Queiroz. Do lado de cá era do Maluli, onde tem o Sobradinho ali hoje. Depois descendo tinha o Alfredinho, tinha o Ishibashi. O Ishibashi ele tinha um comércio, né? Comércio de alimentos. Aí tinha o Bar do Sole. Era um bar também um sorvete muito bom lá, o Bar do Sole. Bar do Sole. Bar do Sole. Aqui no Gilmar, o que era? Então, rapaz, aqui no Gilmar... Eu lembro? Aqui no Gilmar não lembro. O que eu lembro é que depois de um tempo o cartório do falecido Vantuil veio aqui em cima, justamente aonde nós tínhamos alugado, o coral tinha alugado aquela sala, o cartório veio ali. Mas aqui eu não lembro, não lembro. Mas aí descendo tinha o Sosmar, né, na esquina. Depois tinha o bar do Hangai. Hangai era um japonês. Ele tinha um fenemê. Lembro que um cunhado meu. Um cunhado meu trabalhou para ele. O bar do Hangai. Então, naquele tempo, os bares eles tinham os reservados. Pensa numa coisa gostosa. É o tal do sanduba. Depois colocava fazia o sanduíche, ia lá no frente dia, ia lá,
para comer o sanduíche com a tubaína. Naquele tempo não era tubaína, né? Tinha aquelas afunadinha pequenininha. Caçulinha. Caçulinha. Até tinha a Bremer, né? Era muito boa, aqui de Bernardes. Depois, mais para frente, tinha, nós chamava de Casa Verde, na época era dos Matsuda. A Casa Verde era do Matsuda, Shichiro Matsuda. Era Casa Verde. Aí subindo, aí onde é a lotérica hoje, abriu uma grande sorveteria ali também, dos Três Irmãos. Hoje acho que só tem o Pedro vivo. Ele está até morando aqui, o Pedro. Eu não lembro o nome daquela sorveteria, mas abriu uma sorveteria e começou a competir aqui. Da concorrência aqui. Eles abriram um comércio muito bonito, né? Shichiro era mais tranquilão, não se preocupava muito com a aparência, né? Entendeu? Ele era mais simples, né? Era um lugar mais simples, mais humilde assim. Eles não, eles já abriram bem moderno mesmo. Eu também não me lembro o nome deles, mas hoje ainda tem o Pedro, que ainda reside aqui. Depois tinha a casa do Moisés Atia. Moisés Atia era juiz de menor, rapaz. Eu gostaria que aquele tempo voltasse, porque você ficava até 10 horas. Podia ficar até 10 horas na rua. Depois disso, e ele era rígido. Ixi, depois disso, eles pegavam você e levavam lá onde é que estava seu pai, e ficava bravo com os pais e com a gente. Então era uma segurança, era um negócio muito bom. Era muito bom. E Moisés Atia, ele era ali, ele fazia isso corretamente, era um tempo muito bom. Aí tinha o Moisés Atia, tinha o Dr. Oscar, do lado ali perto onde era a farmácia do Pedro, a farmácia que Deus já levou. O doutor Oscar, o que era? Ele era farmacêutico também? Não, médico. Ah, ele era médico. Médico. Tinha o Dr. Oscar, tinha o Dr. Milton mais pra frente. Na época, Milton, era o Dr. Oscar e o Dr. Milton. Nós já entrevistamos várias pessoas que já contou sobre essa história. O professor Edgar, por exemplo, explicou bem certinho. Edgar foi meu professor também. Muito bom. Muito bom. E o Edgar sabe muita coisa de Machado. Sim. E ele, vixe, a entrevista dele foi fantástica também. Então, existia essa briga deles política, né? Você lembra alguma coisa de algum fato, alguma coisa? Não, eu confesso que eu não lembro, mas os comícios eram feitos ali em frente ao posto, ali onde tem a bifurcação, né? Vai pro jardim e desce ali. E era muito forte. Né? Olha, ali era uma rivalidade muito grande. Então na época tinha muita gente, a barra era pesada a política aqui. Eu lembro que tinha o falecido Zé Saco. Zé Saco. Ele era, eu não sei se ele foi escrivão de polícia, se foi delegado, mas ele trabalhava na justiça. Tinha também o falecido Pascoalão, né? Até o filho dele até hoje tem um comércio aí, o Chico, né? O Pascoalão era delegado, foi delegado um bom tempo aqui, mas eram muito politiqueiros. Ixi, era um tempo bravo, violento aqui. Você não podia, você ia num no outro, você não podia dizer que você era a favor de fulano. Exatamente, era um tempo muito difícil, tempo muito rígido no sentido da política. Mas o Dr. Oscar e o Dr. Milton fizeram parte, né, da nossa história. Bom baiano, Dr. Milton. Antes de entrar na política, como é que será que eles eram? Você sabe de alguma coisa? Ou por que eles entraram na política? Você tem alguma ideia? Alguém comentou? Não, eu acredito assim. A política, as pessoas quando ele
Eu acho que tinha rixa mesmo, eu acho que não tinha amizade não. Eu acho né? que daí precisa realmente de ver mais com o Edgar, esse pessoal aí. Porque nesse tempo deles, eu era criança. Ah. Entendeu? No tempo do Dr. Milton e do Dr. Oscar, eu era criança. Hoje eu tô com 67, mas eu era criança. Verdade. Entendeu? Então eu... Você viu tudo aquilo, mas você não... nem nos comícios, por ser criança, a gente não podia vir, só via junto com os pais. Entendi. Ali, mas a gente sentia o clima. A gente sentia, a gente percebia o clima, saía a briga, saía muitas brigas, muita discussão. E depois, com o passar do tempo, a gente ficou sabendo dessa ferrenha que eles tinham mesmo, um com o outro, né? Entre eles mesmo. Mas sempre muda, né? Às vezes hoje a pessoa está num partido, depois está no outro. Eu nem lembro como que era um partido. Eu achava interessante. Era o tempo da Vassourinha, do Jânio Quadro, do Ademar de Barro, Carvalho Pinto. Eu lembro de todos esses, que eram os políticos mais influentes no estado de São Paulo, até mesmo no Brasil, né? Mas era esse tempo aí. Aí eu não sei de que lado que era o Dr. Milton, se era Jânio Quadro, se era Carvalho Pinto. Eu sei que tinha o tema da Vassourinha. Agora, vamos voltar um pouco, vamos falar um pouco de futebol. Você contou no começo da entrevista, eu estava no Corinthians de Presidente Prudente, e teve que ouvir uma escolha entre o banco, e aí você optou pelo banco. Mas aí você não parou de jogar sua bola, né? Você jogava aqui no Paulista? Como é que era? Sim, a gente... naquela época... Conta um pouco do futebol. Naquela época a turma falava assim, hoje quem conhece ainda fala, olha, aqui em Machado teve 3... Naquele tempo chamava back central, né? Teve 3 back central. O Luizão, que Deus já chamou. Depois do Luizão veio o Zé Pestana. Muita bola. E depois veio eu. Verdade, meu tio. Verdade. Eu jogava um futebol diferente, né? E as pessoas chegavam assim, olhavam, falavam, ixi, mas olha, aquele magrelinho ali. Mas aconteceu um fato interessante jogando em Alfredo Marcondes. Né? Alfredo Marcondes. Meu filho jogava de centroavante e eu... Ah, o seu filho jogando com você? Jogando comigo. Ele quis jogar comigo. Meu filho era briguento, rapaz. E eu nunca gostava de briga, né? Aí o cara cruzou uma bola, chutou uma bola e eu era muito clássico. Eu subi lá em cima e matei no peito, mas eu disse assim, é minha! Matei no peito, aí o central de lá falou, rapaz, olha a voz daquele negão, acho que ele é... Aí meu filho ficou bravo com ele, falou, meu pai não tem nada disso aí não. Por causa da voz. Por causa da voz. Mas ele jogou muita bola, nós somos campeão. Somos campeão aqui, não do regional. Não era o regional. Acho que era o regional, sim. Nós somos campeão em Taciba, já com uns 2, 3 jogos de antecedência. E o Paulista tinha um time muito bom. Rapaz, o que dava de gente no campo, era muito bom. Aí depois surgiu um outro time, surgiu um time na cidade aqui. Como que era o time, rapaz? O MAC. Eu acho que foi até o Niva, família dos Buig, que formou um outro time. Aí virou derby. E eu lembro de um jogo, acho que foi o primeiro jogo que nós tivemos com o MAC. Tinha um lateral com o nome de Chevette. Chevette. Lateral do MAC. Do MAC. Nós tínhamos o nosso ponto esquerdo, era o Careca, filho do falecido Vitório São Venço. Eu sei que teve uma briga lá, e o Vitório São Venço era italiano, esquentado. Rapaz, ele entrou dentro do campo com guarda-chuva, querendo pegar o Chevette. E aí seguraram lá, e eu peguei o Chevette e saí fora do campo com o Chevette.
O Chevette do outro time, né? Tal, e conversa lá, Chevette, calma. Deixa disso. Acalmou. Quando acalmou lá, e aí o juiz chamou, eu entrando com o Chevette falou assim, acho que eu nem sei se eu posso falar isso daqui. Esse pessoal do Paulista são tudo uns perna curta, xingou lá, rapaz. Eu dei um ponchinho dele, na hora, falou, eu nunca fui violento, nunca fui de briga, nunca gostei de briga, eu dei um ponchinho nele. O Sidney Malaquia, ele vai lembrar disso. Ele estava perto, o Sidney Malaquia sempre jogou com a gente, mas ele foi pro MAC. O Sidney Malaquia falou para mim assim, meu tio, não acredito que você fez isso. Rapaz... Aquilo era da sua índole, né? Perder a estribia. Rapaz, eu me ajoelhei, lembro como se fosse hoje, me ajoelhei diante do Chevette, pedi perdão para ele, naquele tempo eu estava no coral também ainda, pedi perdão para ele, e por causa daquele meu ato, eu falei, nunca mais eu vou jogar no Paulista. Puxa vida. E eu fiquei muito sentido com aquilo me arrebentou mesmo. A palavra do Malaquia, do Sidney. E o ato que eu fiz. Mas me veio um arrependimento, eles não vão lembrar isso. Mas eu chorei no ato ali, enjoelhei ali, pedi perdão. E daquele dia o Chevette? E o Chevette, ele era pequenininho. Mas eu também sempre muito magrinho, ele não reagiu, o juiz também devia ter me expulsado, não expulsou. Mas daquela época nós perdemos o jogo para eles, perdemos de 1-0. Aliás, eu acho que nós nunca ganhamos do MAC. Verdade. O Paulista nunca ganhou do MAC. E o Paulista o MAC tinha mais ou menos uns 5, 6 jogadores que era do Paulista. Na verdade, o Paulista também sempre trouxe gente de fora. Sempre trazia gente de fora. E o MAC também pegou gente de fora. O MAC sim, acho que foi campeão regional da região. Nós fomos campeão do amador, futebol amador. Né? Nós somos campeão de futebol amador. O MAC acho que foi o único regional, depois foi disputar outros campeonatos aí. Mas eu tenho meu sobrinho, minha família sempre foi boleira, né? O Geraldão. Que chegou a jogar no Corinthians. O Geraldão tá morando aonde? Tatuapé, São Paulo. Ele vem sempre pra cá ou não? Vem, porque a esposa dele é de Epitácio. Rapaz, o dia que ele vir pra cá, pede pra ele vir dar uma entrevista pra nós. Pois então, é só nós marcar. A gente eu vejo com ele. Mas a família sempre foi boleira. Mas ele tem esse irmão, né, que é 6 meses mais velho que eu. A gente chamava ele de Furisco. Na verdade, o pessoal, ele era tão ligeiro, as pessoas queriam falar Curisco, né? Ele fala Curisco, era o relâmpago, né? Entendeu? Mas aí ficou Furisco. Um dia teve um campeonato municipal. Nós tínhamos um time da Campos Sales. Nós perdemos um primeiro jogo, um time chamava Bandeirantes, que inclusive era do meu cunhado, nem namorava com a irmã dele ainda, do Lúcio, já todo mundo fala Lúcio bicicleteiro. Nós perdemos de 7-0. O pessoal, por não conhecer a Bíblia, eles falam que o 7 é número de azar, número de mentira, não tem nada a ver. Na verdade, na Bíblia, o 7 é número de bênção. É o contrário. É o contrário, exatamente. Então o pessoal disse assim, vixe, o domingo é contra o Paulista, vai ser de 20. Vamos perder de 20. Tá bom, e chegou o dia do jogo nosso com o Paulista. E o primeiro tempo, quem estava apitando era o Pedrinho Barbeiro. Primeiro tempo. Barbeiro, pitando? Tá pitando. Corinthians. Perdemos de 2-0. 2-0. Eles fizeram um gol. Nosso goleiro era o Pedro Pichone Pereira. Seu Pedro Pereira, um goleiro. Eles fizeram um gol, varou a rede. E o juiz não deu. Pedro não viu, o Pedro foi lá, pegou a bola. Na verdade era para ser 3-0. 2-0. Terminou o primeiro tempo. O meu sobrinho Furisco não estava. Ele tinha ido jogar em Alfredo Marcondes, ganhava, foi lá jogar, e ele voltou no segundo tempo nosso. Voltou e entrou. Nós ganhamos de 3-2 do Paulista. 3-2. Então que lá foi. Ele jogava muita bola. Furisco jogava muita bola. Pena que acho que ele casou novo
casou novo, tentou ir também para Campo Grande, tudo, mas casou novo, mas jogava muita bola. Alguém dizia que ele jogava mais do que o Geraldo, né? Que é lugar diferente. O Geraldo era centroavante, e naquele tempo tinha um meio direito, um meio esquerdo, mas a família sempre foi muito boleira. Qual foi o seu maior parceiro de zaga? Se você tiver mais. Eu tive dois, né? O mais que eu joguei mais tempo mesmo foi com o Branco. O Branco era o seguinte, o Branco, rapaz, a bola passava, o cara não passava não. Era cada enxadada uma minhoca. O Branco era... Pensa, rapaz, o Zé Carlinho, irmão dele, já era mais técnico, né? Mas o Branco... Mas pensa no pessoal briguento também. Zé Carlinho, Branco e Severino. Era briguento pra caramba. Mas o Branco, rapaz, era demais. O Branco era briguento. Mas nós dois jogamos muito tempo junto. Aí depois que veio o Azulão, porque tinha o time, né, de leite e tal. Aí subiu o Azulão, joguei muito tempo também com o Azulão. Muito bom, sempre fizemos uma dupla muito boa. Mas o maior era eu e o Branco e o Azulão. O Azulão. Aconteceu uma falta a nosso favor, né? Perto, quase que no bico da área. E eu acho que era o Preto Gouveia, né? O Preto chutava demais o Preto. Preto e eu não sei se o Alemão, até fiquei sabendo que o Alemão, não sei se faleceu, fiquei do Bruckmann. E eles ficaram discutindo quem que ia bater a falta. E o Branco sempre foi muito estourado. O Branco chegou e meteu a bicuda na bola para fora e disse para ele, ó, quando acontecer outro, você já define quem é que vai bater a falta. Você contou do Branco e o Azulão. Você tem alguma história do Azulão? O Azulão... Que ele jogava firme que nem o Branco também? Firme, caneludo que nem o Branco. O cara clássico. O clássico era eu. O clássico era eu. Era de matar a bola, sair de braço, 2, 3, entregava a bola e voltava. Mas o Branco e o Azulão, meu filho, era... Naquele tempo, né, eu usava a expressão do pescoço para baixo. Entendeu? Naquele tempo tinha essa expressão do pescoço para baixo e os caras batiam mesmo, né? E eu lembro que tinha o Pedrão, né? O juiz Pedrão, já falecido já. O Pedrão era um dos melhores juízes que teve aqui. Mas esse tipo de coisa, eles não, naquele tempo batia mesmo. Batia mesmo. Bem que hoje também a gente vê, esse dia mesmo vi um jogo aí, os caras batem aí, coisa de perigoso quebrar a perna, mas naquele tempo era assim. Mas existia maldade mesmo, ou não? Não, é porque jogava duro, que meu irmão é quarto zagueiro, meu irmão bate, mas ele joga duro mesmo. Sim. Mas existe a maldade do cara? Sim, você que jogou, existe a maldade, né? Tem. Recentemente, eu estava em casa, meu filho chegou em casa, né, recentemente com a orelha pendurada. Olha só. O Maico, meu filho, ele profissionalizou no Paraná, aqui no Colorado. Ele joga muita bola, O cara deu de cotovelo. De cotovelo. Ele passou lá, nem sei, para me chamar, pra gente ir junto. E a orelha dele ficou pendurada. E você vê que é maldade. Tem pessoas maldosas. Ainda hoje, no profissional, né? Naquele tempo também tinha. Sempre teve as pessoas maldosas. Só que naquele tempo, o futebol ele era com fato diferente. Ele é mais duro mesmo. Eu nunca tive assim, problema nesse sentido. Eu tive um problema lá em Ribeirão dos Índios. Em Ribeirão dos Índios, campeonato. Acho que foi o ano que nós fomos campeão. Tinha um centroavante lá, o cara tava drogado. Até pouco tempo eu lembrava o nome dele, eu esqueci. O cara tava drogado, você via que tava drogado. E o cara vinha com a bola, o cara batendo em mim, rapaz. E eu do central. E o cara batendo em mim. Chegou um ponto que eu peguei ele. Eu também era magrinho, mas eu peguei ele pelo colarinho. Falei, peraí, eu sou central, eu que devia estar batendo em você, e você que está batendo em mim, rapaz, mas ferveu o time deles em cima de mim. Mas ferveu, e os nossos, cara, correram tudo. Puxa. E eu fiquei lá no meio dos caras,
E eu falei, nossa, agora eu tô morto. Mas eu mirei o cara também, né? Eu falei, também tem uma coisa, o nariz dele eu quebro. Eles podem me matar eu aqui, mas o nariz dele eu quebro. Aí a Benção tinha um rapaz que jogou no Fada. Fada era um time de Santo Anastácio, um time muito bom. O cara falou assim, olha, ninguém vai relar a mão nesse moço aí. Ele joga futebol. Você vai lá em Machado, joga em qualquer lugar, não bate ninguém, não briga com ninguém, não tem maldade nenhuma, ninguém vai relar a mão nele. Eu fiz assim, ufa. Rapaz, naquele tempo lá, quem apitou o jogo foi o Ventania. Ventania, rapaz, meteu a mão em nós. Acabou o jogo, levou embora, perdemos o jogo lá por causa do Ventania. Ficamos, rapaz, até quase umas 9 horas da noite numa estrada larga esperando o Ventania. Então, o Zé Biscola, né, era o presidente, tinha o São Ambrósio, nem sei se o Ambrósio é vivo, gente boa demais, São Ambrósio, Zé. Ficamos lá, para ele relatar alguma coisa lá na ficha, né, e mudar lá o assunto, ele foi para outra estrada e nós ficamos lá, cheguei em casa quase 11 horas da noite. Mas aconteceu esse fato comigo lá dentro de Ribeirão dos Índios, então eu sempre fui muito clássico, agora os caras batiam. Branco, Zulão, mas não deixava mais de jeito nenhum. Rachava mesmo, rapaz, eu ficava bobo assim. Só que era o jeito dele jogar. Muita raça, raçudo, era o jeito dele jogar. Cada um com a sua. Sim. Pra gente fechar o futebol, alguma passagem que marcou você no futebol? Negativo, positivo? Aconteceu alguns fatos que ficou marcado. Um ficou marcado lá no São Bento. No São Bento, eu lembro que... São Bento? De Presidente Bernardes. Num sítio, muita gente. E o Chiqueto, fiquei sabendo também que ele faleceu, era o nosso goleiro, um policial, né? Sei que nós ganhamos de 5-1 lá. 5-1 lá. E os caras ficaram bravos. Eu estava dentro do vestiário. Quando eu ia começar a me trocar, o Zé Biscola passou discutindo com uma pessoa de lá. E eu pensei comigo, mas por que o Biscola vai discutir? E eu saí fora para me puxar o Biscola. Eu peguei o Biscola para puxar, veio 2 pessoas, me segurou cada um num braço, um no braço aqui. Eu falei, bom, eles estão pensando que eu vou brigar, como eu não vou brigar, fiquei. Rapaz, um velhinho baixinho, chegou assim, arrancou da... Sabe aquelas peixeiras? A bainha era de jornal. Arrancou a peixeira. Me segura, filho. Mandei um soco pra lá, um soco pra cá, saí rodando. Aí ferveu todo mundo em cima de mim. Mas ferveu, saí dando pernada pra lá e pernada pra cá. E lá também era baixinha. Aí consegui pular, consegui entrar dentro do ônibus, rapaz. Era o Diogo. Diogo era o motorista da prefeitura, ele conseguiu fechar a porta lá. Então isso ficou marcado. Aí eu fiquei, a pessoa até hoje achou que era um cara, vixe, meu time briga demais. Briga nada, rapaz, o cara puxou a faca. Então, na hora do medo, meu filho. Então isso foi uma coisa que me marcou. Uma outra coisa que marcou foi contra o São Bento aqui. O São Bento tinha um jogador, corcunda, chamava Tião. Pensa num cara que chutava. Mas demais, o cara chutava demais, o cara era um chute muito forte. Mas eu lembro que cruzaram uma bola na nossa área e eu e ele subiu de cabeça. Só que a bola passou, o famoso choque cabeça com cabeça. Ele caiu para um lado, eu caí para o outro lado e eu desmaiei. E acho que ele também. Aí o pessoal, naquele tempo não tinha o falecido Zé Porquinho, era o nosso massagista, né? Zé Porquinho, Zé Reis. Zé Reis. Aí foram lá, tal, aí jogaram água, tal, eu voltei, rapaz. Eu não sabia para que lado que eu estava jogando. Que situação. Não sabia para que lado que eu estava jogando. E eles, tá bom? A bênção foi que, acho que não soltou a bola, terminou o jogo. Aí eu fiquei tão assim. Eu era casado de novo, minha mãe também não queria o meu casamento. Eu morava em frente ao Bradesco naquela época. E eu fui parar na casa da minha mãe, lá quase perto do Matador. Quando eu cheguei em casa,
na casa da minha mãe falou, o que você veio fazer aqui? Aqui não é a sua casa, não. Aí que eu falei, nossa, é verdade. Olha só, o subconsciente ainda estava... Rapaz, isso me custou caro, porque depois no banco, a pessoa chegava assim, com o tempo, né? Com o tempo, a pessoa chegava assim, ô Miltinho, pega um talão de cheque para mim. Eu ia rumo o balcão para me pegar o talão de cheque, eu esquecia. E aí ia atender outra pessoa. Olha. Ia para lá e para cá. Aí a pessoa, escuta, mas o meu talão. Aí eu comecei a perceber que aquilo. Aí eu procurei, na época era a doutora Zilda, esposa do finado Dr. Manuel. Aí eu lembro que ela pediu um raio-x, aí deu uma mancha na minha cabeça, em consequência daquela batida lá. E lembro que ela passou o Gadernal, e a turma falava que quem tomava Gadernal era louco, né, naquela época. Mas, então isso foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Uma outra coisa, última coisa, nós estávamos fazendo preliminar Palmeiras e Corinthians de Prudente. Palmeiras de onde que era? Palmeiras. Palmeiras Sociedade, mesmo, meu timão. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquele tempo tinha o Fedato, Leivinha. Acho que era até tempo do César Maluco. Era um time muito bom. E nós fazendo preliminar contra a Ponte Preta. Sim. A Ponte Preta, ela tinha o Peta. O Peta era bem maior do que eu tenho 1,80 m e pouco. O Peta tinha quase 2 metros. E tinha o Sidney. Ponte Preta era um timaço também. E nós fazendo preliminar. E eu, muito clássico, nunca fui de dar chutão. Rapaz, eu fui inventar de driblar o Peta na bola lá e perdi a bola pro Peta. E o Peta fez o gol. Nossa, aquilo pra mim foi... E depois a gente conseguiu empatar, né? Ficou 1 a 1 e tal, mas aquilo ficou marcado negativamente na minha... Mas o que ficou... Bom, mesmo que nós somos campeão, até hoje o Serginho Mondini, né, que foi gente muito boa, jogava muito futebol, ele vem, eles falavam assim, os caras falavam assim, deixa eu lá, aquele lá, que magrinho lá, ixi, nós vamos... E ele falava assim, mas não perdi uma bola de cabeça. Era bom demais, era bom demais. Que o futebol, hoje mudou, né? Hoje mudou o futebol. Mas mudou tanto, naquele tempo, eu tinha uma boa impulsão, mas eu não podia passar do meio de campo. Entregava a bola e voltava. Entregava a bola e voltava. Os laterais também. Ninguém, né? Não, lateral para descer era uma... Quem começou a descer foi o Carlos Alberto, em 74. Sim, né? E vixe, já era... Deu certo, foi campeão, foi tudo bem. Se não tivesse sido campeão, de repente tinha sido criticado pro resto da vida. Mas no futebol, hoje ainda, tô aqui com meu tornozelo aqui. Eu jogo futebol até hoje. Agora não, eu tô no departamento médico, né? Eu sozinho num jogo, eu torci o tornozelo, quebrei rompeu todos os tendões, né? Tô com 6 meses. Agora o médico vem voltar só no final do ano. Eu jogo bola até hoje. A gente brinca ali em frente da Luso. Mas os meninos ali, até o Fernando que trabalha aqui no Escritório América, ele fala, não, eu gosto de jogar com o tio. Eu gosto de jogar com o tio. Os pessoal, não, eu gosto de jogar com o tio, porque o tio sabe jogar bola, o tio corre, o tio, eles falam assim, nossa, eu quero ficar velho que nem o senhor. Até hoje. Senso de colocação. Não, a minha mulher, falei, daí, eu falei, vou. Então vai pra você ver, então vai. Então eu falei, não, deixa só, o médico já falou pra mim agora, é só pra mim, passou um remédio. Então eu achei interessante. Ele pediu não é ultrassom, não, é ressonância magnética. Aí ele falou para mim, Miltinho, você está curado. Eu falei, mas e essa dor que eu sinto? Ele falou, essa dor é artrose. Eu falei, artrose? Ele falou, rapaz, você tem cara de 57, mas você tem 67. Eu falei, ô louco, eu dei morrendo da risada dele. Mas eu quero voltar. Olha, em casa, televisão, 80% futebol. 20% notícia. Nem parte religiosa eu assisto televisão. Então, que coisa interessante. 80% futebol, 20% notícia. Que coisa interessante. Ô Miltinho, nós estamos bem acelerados.
Eu preciso fazer uma pergunta para você. Você, durante a entrevista, você comentou muito. A minha família não queria o casamento com a sua esposa. Sim. E vice-versa, né? Não sei se você pode contar. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu o namoro de vocês, pra gente entrar no seu lado de pastor. Bom, eu na verdade, eu estudava com o Branco, esse pessoal tudo aí, né? E eu repeti de ano, rapaz, no ginásio. Eu repeti de ano. E eu até acho que é tudo por Deus mesmo. E ela sentou na minha frente. Nós tinha a turma do fundão. Era eu, o Branco, o finado Arlindo Bortoluzzi. Rapaz, tinha uma turma. Mas aí já me colocaram lá na frente, procurou separar a gente. Então eu estava na segunda fileira, perto da professora, e ela sentou na minha frente. Minha esposa tinha um cabelo muito grande, comprido, e sentou na frente. E eu comecei, né, nossa, seu cabelo lindo, jogar o charme. E fui, e daqui, e de lá. Aí tinha hoje é minha concunhada, né, a gente tinha muita amizade. Na verdade ela namorava um amigo irmão meu, Lércio Leme, amigo irmão, morou com a gente muito tempo, são muito amigos. Depois eles se separaram e ela acabou casando com um cunhado meu. Eu falei para ela, mas ela era muito amicíssima da minha mulher, né? Eu falei, escuta, o apelido dela era Tuta. Eu falei, vê se a Tuta quer namorar comigo. Ela falou, pode. Tá fácil. Não pode sair, esquece, nunca, isso daí nunca. E eu continuei ali, né? Mas a gente enfrentou, principalmente ela, né, enfrentando uma barra muito quente. Nesse sentido, hoje não, depois a gente conquistou, né, a amizade da família dela, né, e hoje a gente são muito queridos, nós estamos indo para 40, você vê, para eles, nosso casamento não daria um ano, né? Hoje nós estamos indo para 45, 46 anos de casamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente venceu, aí minha mãe também, você vê, no final das contas, realmente, eu cumpri o trato que eu fiz com ela permaneceu na igreja, eu ia na igreja com ela. A gente cantava no coral, tudo, aí eu não deixava ela ficar sozinha. Nunca ameacei ela e tirar ela da igreja. Eu falei, não tem nada a ver. E ela também cumpriu com muita excelência a parte dela. Meu pai, na verdade, morreu nas mãos dela. Meu papai morreu na mão dela. Eu tinha uma experiência com a minha mãe. Eu trabalhando no banco, fazendo visita na cidade, rapaz, de repente, me arrebentou uma hérnia. Rapaz, pensa numa dor. Eu fui direto lá na Santa Casa, era o Dr. Manuel. O Dr. Manuel era uma figura, rapaz. Tava mexendo com o gado lá e vinha atender ele. Cheguei lá e ele olhou, meu tio vai ter que operar. Eu falei, então faz um favor para mim, liga-me no banco. Eu também sempre fui muito resolvido. Tinha que fazer, eu sou assim. Eu falei, então faz um favor para mim, liga no banco e fala que eu tô aqui, que eu vou operar. Tá bom, ligou, tá. Aí ele me aplicou a hack, né? Naquele tempo tinha a hack. Aí tá lá, rapaz, chegou um certo momento, eu falei, doutor Manuel, me dá um pano aí. Eu lembrei de uma cunhada minha que ganhou um filho em casa. Era criança, muito criança ainda, né? A esposa do meu irmão Darcy, mais conhecido como Chabal. E ela, ali no parto, né? Muita dor, pediu um pano. E eu senti tanta dor, parecia que ele estava arrancando meu umbigo. Falei, doutor Manuel, me dá aí um pano para me morder. Eu não queria deixar ele nervoso, né? Minha preocupação era essa. Ele falou, mas como? Você está anestesiado? Aí eu falei, quem está anestesiado? Erga o pé. Ele falou, não. Aí eu ergui o pé lá em cima. Aí ele fez assim para a enfermeira, até era uma menina da igreja, né? A menina já aplicou no soro ali, aí ele falou assim, erga o pé agora. Eu falei, erguei o pé, eu não... Já era. Aí já fui. Aí ele fez a minha cirurgia. E, rapaz, e se a gente vê, a gente pensa que ele era um... Como é que fala? Ele fez um serviço tão bem feito aqui que nunca mais deu problema, não parece, não ficou cicatriz, não ficou nada. Ô Miltinho, deixa eu fazer uma pergunta a você, que nossa entrevista está muito gostosa,
mas ela tá indo um pouco para frente, a gente vai tentar resumir, mas tem algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Por exemplo, a gente tem o nosso projeto, né, que a gente vem explicando, que o Salcídio Gaban procurou, o Gilmar, enfim, e veio várias pessoas já entrevistando, já teve várias pessoas sendo entrevistadas. Qual que é a intenção da gente? Resgatar essas pessoas, trazer o nome dessas pessoas, para as pessoas terem conhecimento, pessoas que já não existem mais. Sim. Né? Você tem duas pessoas que eu quero que você simplifique para as pessoas de Álvares Machado que não conhecem. Você acabou de contar a história do Dr. Manuel que ele fez com você, que ele estava lá mexendo com as vacas lá, veio e fez a sua cirurgia imperfeito, né? Quem olhava para ele não sabia que ele faria isso, né? Então, na época, se existia o Dr. Manuel, existia a doutora Zilda, é isso, que era a esposa dele. O que significava para Álvares Machado essas duas pessoas? Pois então, na época, eu lembro como se fosse hoje, tinha um médico muito bom em Presidente Bernardes chamado Dr. Guerra. Muito conhecido, era muito procurado. Dr. Guerra, assim, Bernardes. Então, a referência que a gente tinha de médicos, essas coisas, qualquer coisa, a gente corria para Presidente Bernardes. E eu não sei se foi no governo municipal do Arthur Boigues, eu não lembro bem. Eu sei que eles trouxeram o Dr. Manuel com a doutora Zilda. Pessoas muito simples, ele peruano, acho que peruano ele, né? Muito simples, muito amável, ele até acompanhou a gente muito no futebol. Né? Eu lembro de fomos jogar, o Paulista fomos jogar numa cidade no Paraná, ele que ajeitou pra gente. Homem competente, muito bom, muito dado. Ela também foram pessoas importantes. Eu acho que eles ficaram, acho que mais de 10 anos aqui na Santa Casa, sabe? Aí a gente pôde ter uma tranquilidade, aí as pessoas já não iam muito atrás do Dr. Guerra, não ia buscar, já ficou, principalmente as pessoas de baixa renda, os menos favorecidos, a gente passou a ter praticamente um atendimento de primeira, a gente pode dizer, né? As pessoas reclamavam, mas ele era um homem muito simples, sabe? Ele não era de luxo mesmo não, mas ele era um homem muito simples, muito capacitado, pessoa muito boa, e a doutora Zilda também, sabe? Porque hoje ainda eu falei assim, tem médico que você, hoje eu citei o exemplo disso daqui, eu estava fazendo uma visita lá no Yamada, estava contando para um rapaz lá, tem médico que você entra no consultório dele, ele fala assim, o que foi? O que você tem? E já tem médico que só dele conversar com você não precisa nem, exato, não precisa nem passar remédio, parece que sai dali outra coisa. O Dr. Manuel e a doutora Zilda foram pessoas muito importantes aqui. Até eu fiquei sabendo que a doutora Zilda está morando em Pirapó. Tinha ela mora em Pirapozinho? Pirapozinho. Eu tinha uma vontade muito grande de poder... E o esposo dela é vivo? Doutor? Não, o doutor Manuel, infelizmente, ele faleceu assassinado, né? Muito triste. Mas era uma pessoa muito boa, muito amável. Muito importante para a cidade. Muito importante, importantíssimo, porque a gente que nasceu, eu que nasci aqui, né? A gente é fruto daqui, nasci aqui, nasci na mão de parteira aqui. Então a gente ama demais Machado. Então todas as pessoas que vêm de fora e que trabalhou aqui, que deu a sua vida aqui, foram muito importantes. Tá? Depois veio outros médicos, tudo, mas eles marcaram realmente. Eu lembro que marcou, a passagem deles aqui marcou. Ô Milton, o que você acha do nosso projeto, desse projeto Cidade Viva que a gente está fazendo, com essas entrevistas, você hoje como nosso convidado, o que você tem a dizer sobre o projeto que a gente está fazendo, qual a importância que você está achando disso? Olha, quando o Gilmar disse para mim que eu fiquei pensando assim, sabe? Eu falei, mas bom, tenho 67 anos, eu tenho sim uma pequena história aqui. Eu acho isso tremendo. Salcídio Gaban, eu também trabalhei com ele, meu filho trabalhou com ele, pessoa maravilhosa,
pessoa inteligente, pessoa amável, e agora que eu fiquei sabendo que essa ideia maravilhosa foi dele, sabe? Porque isso, na verdade, é história. Eu estou dizendo para você hoje, na verdade, hoje eu saio na rua, eu conheço poucas pessoas, mesmo porque eu fui para fora também, pastorei em Prudente, né? E, por exemplo, meu filho hoje já é pai. Então, hoje eu já não sou mais conhecido como o Miltinho do Bradesco, porque já passou tempo, muito tempo. Né? Então, o Alcídio Gaban, essa ideia, para mim é uma ideia até inspirada por Deus. Entendeu? Porque realmente muitas pessoas, sabe quem que eu estava lembrando aqui? Falecido João Silva. Pensa num homem bom. Pensa num homem bom. Então isso aí é coisas que, nossa vida, isso vai ficar mesmo na história. Sabe? Ai, se eu pudesse... Quantas pessoas boas passou aqui, fico feliz. Né? É pena que eu não posso dar o parabéns para ele. Mas os filhos dele estão aí, uma ideia maravilhosa. Então, o seu Alcídio Gaban, para quem não sabe, ele veio até o Foto e ele procurou o Gilmar, falou: Gilmar, nós precisamos resgatar as pessoas de Álvares Machado. Essas pessoas mais velhas vão morrer. Sim. E a história de Álvares Machado vai acabar. E o Gilmar, no entanto, prontamente atendeu, tanto é que as primeiras entrevistas foi feito por o seu Alcídio Gaban. Aí depois ele se adoentou, acabou falecendo. E aí veio o João Paulo, tivemos o Crivita, né? Tivemos o Luiz, e agora eu estou aqui com o Gilmar fazendo as entrevistas. E muita gente importante passou aqui. E muita gente importante tem que passar. Sim. Porque, que nem as histórias hoje que você está contando, do Paulista, muita gente que vai assistir você hoje vai falar... Rapaz, vai ter lembranças extraordinárias, as pessoas que jogou bola com você, as pessoas que trabalhou no Bradesco com você, as pessoas da sua época. Então, você fez parte dessa história de Álvares Machado, querendo ou não querendo, você faz parte dela. Verdade. Porque você era o Miltinho do Bradesco. Então, a importância é muito grande. Então, a sua entrevista hoje, Miltinho, ela vai ficar eterna. Então jamais o Miltinho do Bradesco de Álvares Machado vai ficar esquecido, como o seu Jesus que nós entrevistamos a semana passada, enfim, como muitos e muitos que a gente já entrevistou. Agora, para nós seguirmos um pouco para frente, você casou, a sua esposa estava na igreja metodista, né? Metodista, e você seguindo a religião católica. Como que foi que surgiu para você ir para a igreja dela e se tornar pastor, Miltinho? Bom, deixa eu citar uma coisa importante. Primeiro, eu tenho 2 filhos maravilhosos, sim, a Michele, o Maicon, e eles seguem a mesma... eu sempre falo para eles assim, olha, dinheiro vale, né? Tem o seu valor, mas... não tem como ficar sem ele, né? Mas na cidade aqui, o pai... Até aqui com o Gilmar, qualquer lugar, né? Você chega, você comprar uma coisa, se tiver dinheiro você compra, se não tiver você compra. Então eu sempre falo para eles do caráter, né? Credibilidade. Quando eu saí do Bradesco, aliás, eu não saí do Bradesco, o Bradesco me dispensou. Foi motivo de muito choro, até o gerente falecido, já faleceu, o Zé Carlos na época. Eu lembro que ele estava no telefone e começou a chorar, eu falei: o que aconteceu, Zé Carlos? E ele falou: estou mandando você embora. Eu falei: Zé Carlos, descansa, fica tranquilo. Mas quando eu saí do Bradesco, o que aconteceu? Os políticos em cima de mim. Eu era muito conhecido. Aí, principalmente o Zé Piscola, ele era candidato. E aí todo mundo dizia que eu ia ser o vereador mais votado da época. Rapaz, mas foi uma decepção tão grande. Eu não fui eleito, não, mas eu fiquei... Você saiu candidato. Saí candidato, mas eu fiquei suplente. Mas, na verdade, as pessoas diziam que eu ia ser o mais votado e eu fiquei suplente. Mas daí começou uma história, né? Eu estava um dia pescando no Rio Paraná, eu e o falecido Alcides Ropelli do escritório. Sim. Foi logo quando lançou a cervejinha de lata. Você vê como tanto tempo faz. E só o Alcides gostava. Ele levou 1 litro de... Tinha 1 litro de uma pinga lá, velho Barreiros que era.
E ele lá na frente, lá no rio, pescando, já bêbado, ele dava uns gritos lá meio esquisitos, que eu não posso falar no ar aqui. E eu ouvi uma voz: Miltinho, o que você tem feito para mim? Eu falei, é alguém que nós estávamos apoitado, né? Eu olhei no barranco, olhei, não vi ninguém. Eu falei, então a gente que está atrás do lado não tinha, olhei para trás e não tinha ninguém. E foi o dia que eu mais peguei peixe na minha vida. E continuei pescando. Daí um tempo, não sei se foi 10 minutos, 1 hora, 2 horas, não sei que tornou a dizer de novo. E eu fiz o mesmo movimento, fiz a mesma pergunta: Miltinho, o que você tem feito para mim? Aí eu olhei, fiz o mesmo movimento. Não vi ninguém, continuei pescando. Quando passou também um determinado tempo, na terceira vez, eu caí em mim, né? Caí em si, falei, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então eu nunca fui uma pessoa muito desregrada, não. Nunca fui uma pessoa muito desregrada, não, mas a gente nunca teve realmente uma experiência com Deus. Assim, eu nunca tive, né? Nunca tinha tido, nunca tinha uma Bíblia na mão. Eu lembro que naquela época ainda as missas eram rezadas em latim, né? Então você não conseguia, você não entendia. Você estava ali fazendo sua parte, mas você não recebia nenhuma mensagem, vamos dizer, me perdoe, né? Eu estou dizendo pelo fato de era em latim. Na época era assim. Na época era assim mesmo. Então a gente eu não recebia. A gente recebia o calor humano, gostoso, sabia que era, a gente está ali. Então, mas eu nunca tive uma vida desregrada. Mas para a família da minha mulher, até mesmo para ela, se eu tivesse falecido naquele dia, morrido num acidente, qualquer coisa, eu teria ido para o inferno. Por isso que até hoje eu falo muito, tem muita gente querendo mandar a gente para o inferno, outro manda para o céu. A gente não é dono nem do céu nem do inferno. A gente não sabe como é que é o último momento da pessoa. Então eu vim diferente. Não falei nada do Alcides. Até hoje eu discuti isso também. Eu falei, rapaz, como falou comigo e não falou com o Alcides? Será que não falou com o Alcides? Aí eu cheguei em casa e a minha esposa, ela não estava bem de saúde. Ela tinha pedido para mim, ela ia no médico. E eu falei, não vou, eu vou pescar. Bancário era jogo, era baralho e varava à noite, rapaz, era viciado no baralho demais. E dia de sábado eu ia pescaria. Eu falei, não, eu vou pescar, você vai, eu vou pescar. E ela ficou muito triste, ela achava que ela estava com uma determinada enfermidade. E eu não dei bola, ela ficou muito triste com aquilo. E aí quando eu voltei, ela tinha ido para a igreja, quando ela voltou, eu contei minha experiência para ela. E aí, a igreja metodista, ela tem no Brasil aproximadamente 290 anos no Brasil, uma igreja muito séria, né? Autonomia no Brasil, acho que tem uns 90 anos, acho que dia 2 agora fez aniversário. Aí eu comecei a frequentar. Ali, na época, tinha um pastor muito bom, eu amo ele muito, até estive pregando em Bauru, agora na igreja dele lá, o pastor Samir, me batizou e eu comecei a trabalhar na igreja. E aí eu fui crescendo assim, eu trabalhava, envolvia mesmo em todo sentido. E hoje eu digo que, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Eu digo pela misericórdia porque, como eu já disse no início, ninguém iria me chamar para um trabalho, por exemplo, o que você está fazendo comigo aqui, por causa da minha voz, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Eu fiz a teologia e o diretor do seminário havia dito assim, olha, se não trazer os trabalhos aqui em mão para me entregar, não precisa nem vir. Eu até hoje tenho dificuldade com essa parte eletrônica, computador, essas coisas. Então o meu sobrinho, até o filho do Almir, eu fazia o trabalho e ele jogava para mim no computador. Quando chegou na sexta-feira, no sábado eu tinha que viajar para Lins, lá no nosso instituto lá. E aí ele foi, nós não conseguimos, como é que diz, passar para o papel lá, não conseguiu imprimir. Não sei o que aconteceu lá, ele falou, tio, mas leva o disquete. Leva o disquete.
Lembra do disquete, né? Lembro. Tá bom. Aí eu cheguei lá, tal. Aí o professor veio, falei com ele, falou, você tem que falar com o Enoque, que era o diretor, né? Falei com o Enoque, falou, meu time, não tem jeito. Falei, se não vim, falei, mas tá aqui. Não tem jeito. Aí eu fiquei triste, falei, sabe uma coisa? Vou deixar essa questão do lado, não vou fazer. Vim embora triste, falei pra minha mulher, falei, olha, eu não vou ser mais pastor, e vou ficar como evangelista mesmo na igreja, e tudo bem. Não deu uma semana, o bispo me chamou, tem um desafio para você. Para mim tem. Aonde? Guarantã do Norte, divisa com o Pará. Guarantã do Norte e Sinop. Tô dentro. E aí eu comecei, né? Eu fui lá como missionário designado, fiz mais 2 anos, né, de teologia. 2005, eu fiquei lá, fui 2003, 2004, 2005. Em 2005 eu fui consagrado pastor, né, no concílio, né, pelo bispo. Fui ungido pastor. E a minha mulher na época, lá a parte medicina lá é terrível. Rapaz, lá em cima eu vou te contar pra você, qualquer farmacêutico nosso aqui... Bicho, é médico. Ah, não, uma coisa lá muito brava, sabe? A minha mulher vinha, às vezes ficava um mês aqui se tratando, aí eu conversei com o bispo, pedi pro bispo, mas aí, pela misericórdia de Deus, eu vim ser o co-pastor, segundo pastor na igreja central do Presidente Prudente. E ali também eu sou o pastor que mais tempo ficou lá. 12 anos. 12 anos. 12 anos. Só lá na central, 12 anos. E você vê, a igreja metodista em Prudente foi a primeira igreja evangélica, eu acho que chegou tanto junto quanto a igreja católica. E até então a gente só tinha uma igreja metodista em Prudente. Uma igreja séria, uma igreja muito séria, igreja certinha. E aí quando eu cheguei, eles abriam um trabalho e fechavam, abria outro, fechava, abria outro, fechava. E aquilo me inculcou, e eu comecei a trabalhar ali no Novo Bom Giovanni. E louvado seja Deus, hoje nós estamos com 2 anos, né? Nós nos tornamos igreja independente. Você congrega lá então? Hoje eu sou pastor lá. Então Deus, eu falo muito isso porque é uma verdade. Ó, as religiões, né, faz diferença do pessoal. Os pastores, padres, mas Deus não faz. É verdade. Sabe? Então isso é uma coisa que alegra muito o meu coração, e o meu pastorado, na verdade, ele é baseado nisso. Eu não sou homem de pregação, eu gosto muito do ensino bíblico, né, de estudo bíblico. Mas aí Deus, pela sua misericórdia, eu sou pastor ali, já estou também prestes para me aposentar. Sim. Nossa igreja, até 70 anos, né, você pode pastorear até 70 a critério do bispo. Nossa igreja também tem bispo. Eu já estou com 67, eu nem sei, talvez até esse ano mesmo eu posso já aposentar. Ele pode me aposentar. Mas a gente é pastor pela misericórdia de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Com certeza. Sabe? Não importa sua cor, sua raça, não importa se você é gordo, se é magro. Se você mora debaixo de uma ponte, se você mora num palácio, se você é negro, branco, amarelo, vermelho, não importa. Sabe? Eu fico muito triste que a gente vê as pessoas. Tem pessoas achando que o Espírito Santo é dele, é da denominação dele e de ninguém mais, sabe? Desfaz disso e outra pessoa. Então eu acho que Deus é tremendo. Eu vou falar um negócio para você. Tem gente hoje, você está falando da igreja metodista, seríssima, presbiteriana, existem muitas igrejas sérias, como na igreja católica também. Tem. Existe gente brincando de religião hoje. Sim. E isso é muito sério. Tem pessoas, isso é muito sério, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. A gente tem que orar, rezar e pedir muito para Deus, porque a coisa não é desse jeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você, que tem muita gente que não sabe em Alves Machado, e você vai explicar para nós encerrarmos a nossa entrevista.
Qual que foi a importância da Igreja Metodista para o SESI aqui em Álvares Machado? Então, na verdade, na época, nós tínhamos um pastor, pastor Silas Franco. Pastor Silas Franco, depois se tornou bispo Silas Franco. Um homem muito culto. Ele não tinha, na verdade, eu costumo dizer assim, eu sou pastor canela seca. Que o pastor, eu tive meu chamado com 53 anos, chamado tardio. Então eu não fiz a faculdade lá em São Bernardo do Campo, né? Então na nossa igreja tem duas divisões. Quando você faz uma faculdade lá em São Bernardo, você sai, você vem, fica 2 anos de experiência e depois você é consagrado presbítero. Se você faz o EAD, que nem eu fiz, né? Aliás, eu fiz na igreja batista, fiz na igreja metodista, aí você só é pastor. Mas tudo bem, para mim isso pouco importa. As pessoas falam, não, vai lá. Eu falei, não, Deus me chamou para mim ser pastor, só eu quero ficar sendo pastor. E o Silas Franco, ele era tanto um homem de Deus, que na nossa igreja, para ser bispo, tinha que ser presbítero. E ele não tinha feito a faculdade lá. E ele chegou a ser bispo sem precisar de ter feito a faculdade lá. E ele praticamente, junto com a Dilce, mas ele praticamente que trouxe o SESI para cá. A dona Dilce. A dona Dilce, a gente... Pensa na gente boa, preciso trazer ela. Já veio aqui? Já entrevistamos. Nossa, não foi eu que entrevistei, mas já entrevistei. Não, gente boa. Aí juntamente com ela, cedeu ali a parte da nossa igreja e o SESI teve início ali. Onde a igreja metodista? Onde a igreja metodista. Olha só, ela ficou ali, eu acho que, eu não tenho assim certeza, na época eu não era nem da igreja também, né, eu era católico. Mas eles ficou ali, bem mais de 5 anos ali. Olha que beleza. Então, ele... Então, me repete o nome do pastor Silas... Silas Franco. Silas Franco. Silas Franco. Silas Franco. Eu acho que teve uns 5, 6 anos, até uns 10 anos ali. E ele, a doutora Dilce também, muito dinâmica. Ele também era muito dinâmico. Puxa. Eu lembro Lembra daquele programa Santa Cidade contra Cidade? Sim, lembro. Pois então. Ele foi pra lá com a dona Dilce, com o pessoal, ele fez parte daquele povo lá. Ele era muito dinâmico, uma pessoa muito boa. Depois ele foi trabalhar com os índios, ficou trabalhando muito tempo com os índios. Mais uma pessoa que fez história em Álvares Machado. Sim, com certeza, com certeza. Marcado e registrado, que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Sim, porque tem muitas pessoas, nós estamos falando aqui de denominações, tem muitas pessoas que pensam que a igreja, ela só cuida da parte religiosa. Não, a igreja tem que estar dentro da sociedade, se preocupando com estudos, se preocupando com o social, se preocupando não somente matar a fome espiritual, mas também a fome física, preocupado com estudo. Então a igreja metodista era muito preocupada nisso. E ele foi. Que nem todo mundo também é, não é porque é metodista, não, entendeu? Você não pode generalizar. Sim, com certeza. Então tem pastores e pastores, tem padre, tem político, tem polícia e polícia. Existe o bom, existe o ruim, em qualquer denominação. Infelizmente, mas ele foi um homem de Deus, e eu louvo a Deus, eu tenho orgulho dele ter feito isso, e o SESI está aqui até hoje, né? Louvado seja Deus. Meus filhos estudou também no SESI, se formaram no SESI. Esse menino aí, o Gilmar estudou lá também. Fez história aqui. Ô Milton, para nós encerrarmos, todo encerramento nosso, que nós fazemos nas nossas entrevistas, a gente pede sempre para o entrevistado, para ele dar uma orientação, para ele dar um conselho para os jovens. Então eu gostaria agora, quando você desse uma orientação para esses jovens de hoje, o que eles fazem na vida deles, qual é o conselho que você poderia dar para eles hoje? Olha, bom, eu também já fui jovem, né? E a gente sabe, eu estou até com dificuldade na minha igreja na questão de mocidade, e a minha preocupação é com o amanhã. Eu acredito que não somente eu, os padres, os pastores,
Porque os jovens é a igreja do amanhã. Então a mocidade hoje, o mundo hoje, ele está muito atraente, trazendo coisas que aparentemente ele agrada o físico, agrada a carne, e a mocidade está dispersando, ficando distante de Deus. Por causa de tecnologia, tantas coisas, né, que a sociedade abriu mão hoje, não é mesmo? Eu já disse aqui a respeito da criança. Criança de 5, 6 anos sabe, faz coisas que nós não fazíamos no nosso tempo. Então a mocidade também, né, hoje entrou aí essa questão das drogas. Infelizmente, o conselho que eu dou para a mocidade é: aproxime-se de Deus, viu? Aproxime-se de Deus, porque é o melhor caminho. E uma coisa, honra, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que ainda quando for velho, você não venha se desviar e você tenha um final feliz. Então hoje a gente vê que a mocidade não valoriza muito os pais. E se embrenham aí muitos, infelizmente, na questão da droga, que está muito fácil. Hoje está uma peste, né? E aí eles levam a gente fácil. É só uma vezinha, só experimenta só um pouquinho, só... E aí acaba levando a gente, e principalmente a mocidade. Hoje, né? Hoje está uma revolução, está uma coisa muito difícil hoje de ser jovem. Não tem mais... Hoje você não sabe com quem você conversa, né? Hoje chega a pessoa de primeiro... Ladrão nunca teve cara de ladrão, mas hoje o cara chega de terninho lá, tal, talvez até com Bíblia debaixo do braço, ou coisa, você pensa que alguma coisa, de repente é um ladrão. Então a nossa mocidade está indo para um caminho muito triste, e eu gostaria que você, jovem, sabe, Deus precisa de você, Deus precisa da sua força. Hoje eu estou com 67 anos, eu já não consigo, eu sempre gostei de trabalhar muito com a mocidade, hoje eu já não consigo mais por causa da idade, e Deus precisa de você, viu? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele o mais o fará. Seja uma bênção, viu? Na vida dos pais, da nossa sociedade, da nossa cidade. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Estude, sabe? Sai fora das armadilhas, que existe muita armadilha, tem que tomar cuidado, tá bom? Eu amo muito vocês, em nome de Jesus. Amém. Miltinho, agora para nós encerrarmos mesmo, depois desse conselho para os jovens aí, você começou a contar uma história da sua mãe, depois você acabou contando uma outra história. Para nós encerrarmos, eu gostaria de que você terminasse a história da sua mãe, que você começou a contar. É verdade, eu lembro que eu comecei a falar da minha anestesia, né? Eu não sei se é todo mundo assim, eu na minha cabeça, anestesia, a hack, para mim, ela começava a adormecer daqui para baixo, né? E na verdade ela vai subindo ao contrário. E eu numa noite, mais ou menos umas 2 horas da manhã, também não lembro direito, minha mãe morava no fundo, onde eu moro hoje, meus pais, né? Olha, eu só trouxe os meus pais para morar comigo quando minha mãe começou a colocar açúcar no arroz e sal no café. Para mim não tirar a vida deles, e isso ajudou eles a viver muito mais, porque quando você tira, né, você acaba ajudando eles a morrer. Então eles moravam no fundo, onde eu moro hoje, e eu, umas 2 horas da manhã, eu comecei a sentir meus pés vindo adormecendo, e eu falei, Senhor, sentei na cama, falei, eu vou morrer, e no momento eu falei, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o Senhor me perdoa, e eu levantei, fiquei em pé, e eu sou filho de mineiro coloca tranca para tudo quanto é lado, comecei a tirar as trancas da porta do quarto, do corredor, e foi me levando, abri a porta da cozinha, peguei a chave do fundo lá da casa da minha mãe, fui pro fundo e percebi que a minha esposa vinha atrás, mas que não conseguia chegar em mim. Olha só. E cheguei, abri a porta lá da casa da minha mãe, e cheguei, minha mãe estava com a cabecinha coberta. Eu disse, mãe, a senhora está bem? Estou bem. E aquela sensação de morte, mas uma sensação de morte,
que eu não conseguia entender. Eu falei, mãe, eu vim aqui dizer para a senhora que a senhora precisa de colocar a vida da senhora nas mãos de Jesus. Jesus ama muito a senhora. A senhora é preciosa para Jesus, ela sempre foi uma mulher muito religiosa, mas a senhora precisa entender que só Jesus salva, mãe. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Aí ela falou para mim assim, meu filho? Eu falei, E aí eu fiz um apelo para ela. Uma coisa, falei, mãe, a senhora aceita? Já aceito, meu filho. Posso orar com a senhora, mãe? Pode. Aí eu orei, acabei de orar com ela, aquela sensação de morte sumiu. Uma outra coisa que me chamou a atenção nisso, aí eu me arrepio, porque foi uma coisa de Deus. Deus ama a gente, né? Ele segurou a minha esposa lá fora. Não foi porque eu fechei a porta, não, a porta aberta. Segurou lá, não deixou minha esposa entrar. Aí eu orei com a minha mãe. Minha mãe era muito religiosa, muito católica. Tanto é que o dia 13 de dezembro eu nunca esqueço, que é o dia da Santa Luzia, porque eu saía com ela de porta em porta, com o quadro da Santa Luzia, ela pedia esmola para Santa Luzia, ela fazia um terço, aí ela fazia quentão, tinha outra bebida lá, anisete, que é tudo com bebida alcoólica. E comprava rojão, aí meu pai fazia o terço, aí depois soltava os fogos e depois tinha um baile. Mas era isso, né? O que eles tinham, passou pra gente, ensinou e era a fé deles também. Mas aí eu voltei, aquela sensação de morte foi embora. No outro dia de manhã fui trabalhar em Prudente. E esse pastor Samir, eu lembro como se fosse hoje, eu estava arrumando um fogão, terminando de arrumar um fogão, e ele ligou para mim. Lembra do tempo do celular, aqueles tijolão, né? Lembro. Aí eu tinha um daquele lá, porque eu precisava. Aí ele falou, eu tinha um de setup, eu falei, eu estou aqui em Presidente Prudente. Ele falou, você pode vir aqui, eu preciso falar com você. Eu falei, sim. Aí acabei de fazer o serviço e vim aí, o que foi? Ele falou, olha, a sua mamãe faleceu. Deus chamou sua mãe. Então aquilo para mim foi... eu fiquei pensando em minha mãe. Minha mãe era muito fechada, minha mãe era fechada. Você conversava com ela, ela tinha muito preconceito, né? Eles falam que o branco tem preconceito, o negro tem sim, mas às vezes o negro tem mais preconceito. A minha mãe era uma mulher preconceituosa. A minha mãe, ela só conversava assim. E a minha mãe ficou rindo no caixão. Então foi uma experiência que eu tive sim com a minha mãe, com o Espírito Santo de Deus, né? E aquela hora eu comecei a contar, eu acabei... E é isso que é importante, eu acho que é o amor de Deus, tá bom? Perfeito. Então eu estou feliz, viu, por esse trabalho, por esse projeto. Eu incentivo que deve continuar, porque fico feliz de eu participar, fazer parte dessa história, né? Quem sabe daqui algum tempo, já não estou mais aqui, mas meus netos vão conhecer, saber da história, meus bisnetos, né? Muito bom, Elcio, que Deus continue te abençoando. Amém, obrigado. Viu? Seu trabalho, sua missão, o Gilmar. E obrigado à família do Alcide Gabão, que teve essa brilhante ideia. E parabéns você, porque a gente tem que comprar, a ideia você tem que comprar, viu? Tem muitas coisas boas, as pessoas não compram. As pessoas hoje estão mais tendenciosas para comprar as coisas erradas, coisas más, né? Principalmente a mocidade. Mas você compra uma ideia boa, por isso que você também é um rapaz bem sucedido aqui, conhecido e bem sucedido aqui, tá bom? Deus continue te abençoando. Pessoal, estivemos hoje então com o pastor Milton Pereira, ou o Miltinho do Bradesco, ou o Miltinho que jogou bola, enfim, conosco hoje aqui. Muito obrigado, até a próxima terça-feira, Milton. Obrigado por você ter vindo. Deus te abençoe. Sempre, querido. Muito obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.